Foi ela. E aí, com quantos anos ela fez santo? Qual foi a cultura? Fala um pouquinho disso pra eu gente. abri terreiro de Umbanda aos 22 anos. Você se iniciou primeiro na Umbanda do que no Candomblé, no caso. A Umbanda foi de uma maneira muito ruim. Eu falo isso nos meus livros e dou testemunho abertamente aqui, não recomendo. Eu teimei fugir, então tomei aquelas costas, as entidades começaram a descer e trabalhar. Isso custou lágrimas de sangue para mim, porque alguém tinha que ter me preparado. Mas a época de ser preparado, eu não queria, eu estava na farra. Estava na juventude, né? Eu só não bebia, não fumava e não cheirava. O resto era terrível. Eu sempre fui terrível, sempre fui muito boêmia, sempre fui muito da noite. A minha sorte é que eu não bebia e não gostava de drogas. Agora, era terrível, era terrível. E aí, o que acontece? Então, começaram a atender. Tendo aquilo que o pessoal chama de santo forte, né? A entidade que desce e realmente resolve o negócio, naturalmente a cabeça, né, chamou muita gente. Então, nasceu a Casa do Perdão, agora dia 26, faz 26 anos. E, naturalmente, sofri todo o desgaste da falta de uma cabeça que não come, que não é tratada, que não é cuidada, que é uma Umbanda cristianizada, que não está centralizada numa cultura africana. E aí não dá. Você vai lidar com o trânsito enfraquece. Então, chegou uma hora que não foi o suficiente. Não, chegou uma hora que eu estava no limbo, na lama. Estava pior que a Peppa Pig. Mas né? o santo, a entidade te batia muito por você não ser fácil naquele momento? Então, o que acontece? Eu era uma doida centrada. Eu era muito doida, no sentido não de fazer as besteiras que as pessoas fazem por aí. Eu era muito boêmia, muito passeadeira e muito namoradeira. Ah, tá. Não, mas é porque às vezes a pombogira, o Exu, a entidade, o Preto Velho, chega, não quero que você vá a tal lugar, e você, não, só de raiva eu vou. Aí... Não, assim, quem me botou na Umbanda foi a Dona Maria Mulambo, né? Eu tomei uma coça que foi só uma só, foi num restaurante, não sei se vocês lembram, Tarantela, na Avenida do PP. À época eu namorava o pai da minha filha mais velha, né, um homem com uma estrutura financeira muito grande, e a gente jantando no restaurante, a família dele toda morando ali, e ela me deixou bêbada com um copinho d'água. Caramba! Em pleno Tarantela. E aí eu não fumo, odeio cigarro, odeio cerveja, ela pedindo, não bebo cerveja, pedindo cigarro, e aí alguma coisa aconteceu estranha, né? Ela se mijou dentro do restaurante. Te envergonhou de todas as vezes. E ela pegava a minha cabeça e saía. Pegava e saía, para eu ver o estrago. Nossa. E aí, naquela época, a gente está falando de 20 e poucos anos atrás, a minha filha não era nem nascida. Ela não tinha mendigos na Avenida do PP, pois tinha 17 mendigos. Ele saiu do restaurante, eles iam andando atrás, paravam, ela parava, pegava a minha cabeça e eles paravam. Quando ela soltava a minha cabeça, eu andava um pouco, e pedindo ajuda para parar com aquilo, até que o pai da minha filha começou a gritar dentro do que ele sabia, né, de Umbanda. Aí o Exu pegou minha cabeça e falou assim, eu não estou cobrando nada a ela, mas os outros estão. Eu posso cumprir minha missão com ela fora do terreiro, mas eles não. Ela tem um compromisso e eu não posso segurar mais ela, então ela tem que aceitar isso, né? E ela tem uma semana. Diz a ela que ela tem uma semana. Caramba, uma semana só? Uma semana. Aí, para ela parar de mentir que está procurando terreiro. Faca no pescoço. Mentira nada. Falei, eu vou parar de beijar na boca, tá maluco? Então, sábado, domingo, cheio. Não vou. E não fui. Aí, o que aconteceu? Nessa segunda-feira que completou os 7 dias, de manhã cedo, ficou me gritando lá na porta da minha casa. Flávia. Aí eu falei, mas que inferno, essas minhas amigas saindo do baile, tá bêbada me chamando, não tá vendo que eu tenho que trabalhar no dia seguinte, quem que tá me gritando aqui uma hora dessa? Aí acorda a casa inteira quando a gente vai atender. Era vento. Tinha ninguém me chamando. Ninguém. Ninguém que desse para ver. Ninguém. Isso de manhã cedo, 6 horas da manhã. De noite ela pegou minha cabeça, aí falou para minha avó, a senhora dá licença para eu chegar na sua casa. Até hoje as entidades que eu trabalho fazem isso. Eu acho impressionante essas entidades que descem em qualquer lugar. Senhora, se as entidades que eu trabalho descer na minha casa, só tiver meu filho, minha filha, dá licença para entrar na sua casa. Meu filho, a casa é minha, eles falam, dá licença para entrar na sua casa. A senhora me dá licença para entrar na sua casa, essa menina aqui tem uma missão que a senhora já estava avisada,
e eu estou aqui para começar a missão dela, a senhora não é obrigada a aceitar, mas se a senhora não quiser, não tem problema não. Está vendo aquela encruzilhada ali? Eu vou trabalhar ali toda segunda-feira. A minha avó, branca, cristã, a neta preta, a única preta, falou, imagina essa praga macumbeira. Já morreu o pai, já morreu a mãe, falou assim, então, e se ela não fizer, vai morrer de ralo igual foi todo mundo. A minha avó falou, não, a senhora pode trabalhar aqui então, que é melhor. E aí ela começou toda segunda-feira, e era assim, as pessoas vinham no portão e chamavam. Eu vim aqui que a Dona Maria mandou vir aqui. E é bem interessante o que você está falando, porque as pessoas acham que isso que a entidade faz é uma cobrança para você porque você é sentenciada, porque você foi amaldiçoada. E muitas pessoas falam, por que o santo faz isso comigo? Está me amaldiçoando. E às vezes não entende que eles estão só levando você para um caminho que você já tem que trilhar, que é para te manter de pé e manter viva. Porque quando fala, não, senão vai morrer, não é quer dizer que eu vou matar, mas se ela não entrar nesse caminho, ela não vai se libertar de um grande mal. Não tem porque tá nem sempre a morte ela é física. Isso aí. Às vezes é a morte da qual você não vai conseguir realizar mais nada na sua vida. Guru, isso aí. Por isso que as entidades, elas te batem. Por que batem? Hoje em dia, uma comparação, não sei nem se justa. Você der bater no seu filho, hoje o Conselho Tutelar vem e te traz uma dor de cabeça do caramba, e todos nós aqui, estamos nessa mesa, crescendo apanhando. Sim, claro. Seja da forma física, pela educação dos pais, ou seja, pela educação espiritual. Sim. Né? E a dor, ela te faz crescer. A dor, ensina, né? Ela vai você entender. E os espíritos, como a Iá está relatando aqui, Dona Maria Mulambo, seu Tranca-Rua, eles são espíritos aconselhadores, mas também são disciplinadores. Sim. Entendeu? E o limite deles é esse, né? É um sim, um não e o pau quebrando. E se não fosse isso, hoje eu não estava aqui há 26 anos salvando vidas. Axé. Então era o meu destino que eu tinha que cumprir. E quando caiu de paraquedas no Candomblé? Como é que foi isso? O Candomblé foi muito difícil, ainda é muito desafiador. É porque o Oiá existe e eu não sou ninguém. Eu sou só filha dela. Porque eu não queria, tinha muito preconceito, eu precisei me descolonizar muito, por isso que eu escrevi um livro, inclusive um dos meus livros que está esgotado é Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, porque se descolonizar do pensamento cristão, essa praga que nos adoece, e Fá cura, Olodumare cura, Orixá cura e as outras linguagens nos adoecem, foi muito difícil. Mas existe uma estrela que brilha no céu e uma pérola que brilha no mar, chamada Beata de Iemanjá, Bença, minha mãe, minha ancestral. E através dela, né, eu perdi um pouco esse medo do candomblé. E passando muito mal, não queria aceitar, já tinha bolado, um monte de coisa. Até que um dia não teve jeito, eu cheguei lá no Ilhéu Meu Juaru, passando muito mal de manhã cedo, algum estava em terra, na cabeça de meu pai Dailton, e me botou para fazer santo, porque eu tinha que fazer, não tinha jeito, e foi assim, entra, não me arrependo, tenho orgulho de pertencer à raiz do Alaqueto, joga do Alaqueto, bença minha avó, bença minha mãe, porque para mim não estão mortas. Tenho orgulho de ter sido feita numa casa extremamente tradicional, extremamente. Tenho orgulho de ter sido feita numa casa séria. Tenho orgulho de ter chegado na Nigéria e ter novamente me iniciado para Oiá e não foi desfazer nada do que eu fiz aqui. Isso é loucura de brasileiro que não atravessou o Atlântico. Mas de viver essa experiência que o Oiá me possibilitou viver e ver tudo muito igual à minha iniciação. Né? Então, tem um preço a se pagar para manter tradição, e eu sou muito orgulhosa de ter nascido nessa casa, porque isso só me reconectou a essa responsabilidade ancestral. Por falar nessa viagem para a Nigéria, a iniciação ao culto de Oiá. A senhora já falou que o Brasil não deve nada para a Nigéria, é muito bom e importante as pessoas escutarem isso. Isso foi para quê? Para a senhora se cercar de Oiá por todos os lados? Foi por uma curiosidade? O que levou a senhora a esse Obilhorixá? Não, eu não falo que o Brasil não deve nada à Nigéria, não. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu quero resgatar tudo que eles roubaram de nós. Porque são 500 anos de roubo histórico.
Então, tem muita coisa que não atravessou o Atlântico e mergulhar nesse conhecimento é resgatar nossa cultura. Então, tem muita coisa que foi escrita porque nem deveria e chegou para a gente de outras formas. Eu fui porque o OIA pediu, porque até o momento eu continuo sendo a única mãe de santo no Brasil inteiro que entra dentro de presídio, segundo o DPEM. Quem fala isso é o Departamento Nacional de Administração Penitenciária. Existe uma outra mana, mãe Renata, em Minas, mas ela trabalha na APAC. A APAC é a única experiência brasileira que a gente tem de presídio privado. Então, nesse caso, não configura. Inclusive, ela tem um trabalho até muito bom, que ela faz assim, ó, online. Quem dera que eu tivesse esse privilégio. Não. Eu entro como uma babá de umbanda, uma Yalorixá, como uma ministra religiosa, porque eu sou toda legalizada. Então, eu reivindico os direitos constitucionais. Eu sou ministra religiosa. Eu sou autoridade religiosa. Eu não posso ter visto negado em países que têm, que são consignados, são signatários da ONU, das convenções internacionais. Eu posso intervir em casos de guerra, inclusive. É que as pessoas não querem estudar essas coisas. E aí a gente tem direito. Eu tenho direito de ser enterrada dentro do meu terreiro, porque dentro da cultura iorubá você não pode ser jogada no cemitério. Como é que o seu corpo vai ser jogado no cemitério? Cemitério não existe na terra iorubá. Você tá maluca? Como é que você vai falar para Ifá que você vai ser jogado no cemitério? Tá maluco? Que sacerdotes são esses que estão se permitindo isso? Isso é importante. Eu já consta no meu estatuto. São informações extremamente importantes. Dentro do meu terreiro, tá maluco? E se não me enterrar, eu perturbo até dizer chega. Mas é isso. É isso, Iaco, que eu queria. É bem interessante porque as pessoas sabem de onde eu vim. Eu vim de uma família totalmente tradicional evangélica, pastor evangélico. E como pastor, você chega lá, entra no hospital. Você, indiferente, pode estar na UTI, CTI, FBI, o que for. Você vai lá e entra como um sacerdote. Você tem esse direito. Agora, hoje, muitos da nossa cultura, a gente tem que chegar, pedir autorização ao capelão. Se o capelão for um cara mais, que é bem legal com o povo iorubá, aí aceita. Isso eu acho extremamente errado. Eu acho que o babalaô, a mãe de santo, o pai de santo, tem sim que correr atrás desse poder, que não é um poder, é o que é nosso direito, esse direito, né? Porque você tem sim esse direito de entrar num hospital, cuidar daquele teu afilhado, daquele teu filho de santo. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que isso aí a gente tinha que lutar mais para todos conseguirem. Meu velho, a gente não é proibido de entrar. Tá? O que ocorre é que as pessoas não são legalizadas. E aí são 2 pontos para a gente refletir aqui. Primeiro, você tem que ser legitimado para entrar. Segundo, é melhor que alguns dos nossos não entrem de verdade. Dependendo do caso, né? Não fica. Porque aí, por exemplo, igual um determinado caso que rodou na mídia aí há pouco tempo. Não tem como você dar ebó com determinados elementos na CTI. Verdade. A infecção hospitalar. Sim. Então, como é que o sacerdote não lê ECA? O sacerdote nunca leu ECA na vida. Não leu o Estatuto da Igualdade Racial. Nem sabe que existe. Não sabe que existe. Não sabe o que é uma infecção hospitalar, vai dar um ebó, vai matar, vai piorar a nossa vida na mídia. Eu sou ex-coordenadora de diversidade religiosa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, eu desenvolvi a primeira pesquisa no país sobre casos de intolerância religiosa. A gente precisa entender isso. Né? O que vinha de denúncia para mim, para ir pegar sacerdotes despreparados e aos olhos da lei, só isso. O que me faz entrar dentro do presídio é só a lei. Eu não sou barrada em lugar nenhum, hospital em nada, lugar nenhum. Onde eu quiser entrar, eu entro.